alunos e amigos da Fateluz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando a disciplina A Reforma Protestante. Na nossa última aula, nós falamos das causas principais da Reforma, que foram as causas religiosas, socioeconômicas e políticas. E na aula de hoje nós vamos falar de um dos principais nomes, dos principais personagens da Reforma Protestante, ninguém menos do que Martinho Lutero. Lutero, ele nasceu no ano de 1483, nasceu lá em Eisleben, na Saxônia, Na Saxônia, ele era filho de um empreiteiro de Minas que obteve êxito, conseguiu ser bem sucedido economicamente. E por influência do seu pai, no ano de 1501, Lutero se ingressou na Universidade de Erfurt para cursar a faculdade de Direito. Mas devido ao seu temperamento, à sua personalidade, ele teve uma inclinação maior para a vida religiosa. Ele estava fazendo direito para agradar o seu pai, mas no seu coração ardia o desejo de dedicar-se à vida religiosa. E essa decisão só seria tomada a partir do ano de 1505, quando, depois de ter ficado livre da morte, num dia de uma tempestade terrível, ele fez um voto a Santa Ana, e para cumprir esse voto, depois de ter escapado da morte naquela tempestade, ele se ingressou à vida religiosa quando começou a fazer parte da Ordem dos Monges Agostinianos, no ano de 1505. Desde quando Lutero se ingressou ali na Ordem dos Monges Agostinianos, tudo começou a acontecer muito rápido. Lutero tinha a característica de ser um estudioso dedicado, disciplinado, ele era metódico e sério no seu compromisso com o estudo. Logo, num período bem curto de 3 anos, 1505 ele ingressa na Ordem dos Monges Agostinianos. Em 1508 ele se torna professor da Universidade de Wittenberg. Desde então tudo começou a se acelerar através do seu estudo, através da sua dedicação, através da sua seriedade. 2 anos depois, 1510, Lutero vai fazer uma viagem para Roma com o intuito de conhecer a liderança da igreja, de ter um contato com o Papa, de conhecer o alto clero, de ver como que funcionava a estrutura governamental da igreja. Ele queria, como um seminarista, um monge dedicado, conhecer os pais da igreja, conhecer os responsáveis por aquela grande estrutura, a fim de seguir o exemplo dos mesmos. Só que essa viagem foi um divisor de águas na vida de Lutero, porque quando ele chega em Roma, ele fica decepcionado com aquilo que ele vê. O que ele viu? Ele viu um clima de muita corrupção no alto clero. Ele não viu seriedade, ele não viu dignidade, ele não viu na vida do governo da igreja, dos responsáveis pela estrutura administrativa daquela igreja, comprometimento com a vida cristã, ou seja, com a reprodução do estilo de vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. E ele sai de lá muito decepcionado e em grandes conflitos internos. Então, desde a sua viagem de Roma e a partir de 1511 até 1513, Lutero passou a aprofundar-se nos estudos teológicos, E através desses estudos começou então a amadurecer dentro dele, no seu espírito, as ideias de uma nova doutrina religiosa. Dentre os estudos de Lutero, o que mais marcou a vida dele, eu até me pergunto, porque ele estudando a mensagem do apóstolo Paulo e o texto de Paulo que foi um marco na vida de Lutero, é aquele texto de Romanos 1,15, que o justo viverá pela fé. Eu confesso para vocês, estudiosos,
que eu gostaria muito de entender como que essa palavra falou tão forte, o que Lutero viu que mudou tudo dentro dele através desse versículo. Claro que eu entendo que é a justificação pela fé, é a salvação pela fé, é a operação da graça, mas foi algo tão tremendo que levou ele a ter uma atitude de romper com toda a estrutura existente dentro da igreja e não se ver mais dentro dela. Então essa frase, o justo viverá pela fé, isso lhe pareceu fundamental e Lutero concluiu que o homem corrompido em razão do pecado original, ele só poderia salvar-se pela fé, única e exclusivamente pela fé incondicional em Deus, não pelas obras. E através disso, dessa mensagem das cartas de Paulo, em 1517, eclodiu um incidente que provocaria o rompimento de Lutero com a igreja, porque em torno desse episódio que estava acontecendo de uma forma tão exacerbada, promovido pela igreja, o Papa Leão X autorizou que boa parte dos seus bispos, do clero, dos seus pregadores fosse de cidade em cidade e vendesse as indulgências. O que era a indulgência? Era quando um cristão, um fiel, pagava à igreja o perdão dos seus pecados. E com esse dinheiro arrecadado pela venda de indulgência, o Papa promoveria a reconstrução da Basílica de São Pedro. E a igreja arrecadou inúmeras quantias de fortuna, de dinheiro, vendendo o perdão de pecado. Então Lutero ficou escandalizado com essa atitude, essa salvação comprada a dinheiro. E ficou tão indignado que ele escreveu 95 teses refutando à luz da palavra, à luz das escrituras, a atitude promovida pela igreja com a aquiescência do Papa Leão X. E ele pega essas 95 teses, prega na porta esse manifesto em público na porta da igreja de Wittenberg e protestava contra essa atitude do Papa. E o que aconteceu então? Iniciou-se uma longa discussão entre Lutero e as autoridades eclesiásticas. E sabe como terminou essa discussão? A excomunhão de Lutero por parte da igreja. O Papa, em 1520, excomungou Lutero, excluiu Lutero, escreveu uma bula papal Ex Surge Domini e mandou ser entregue a Lutero. E ele, em protesto e em descaso e revoltado diante da atitude do Papa da Igreja, queimou em praça pública a bula que continha a sua exclusão enviada e emitida pelo Papa. E aí então começou o movimento luterano, a promoção da doutrina luterana. Quais foram os principais pontos da doutrina de Lutero? Quais foram os principais pontos dessa doutrina? O que diferenciava a visão de Lutero, a visão doutrinária de Lutero, com a doutrina até então pregada e ensinada pela Igreja Católica? Qual era a visão dele acerca da Igreja? Ele proclamava a criação das igrejas nacionais autônomas e ele defendia que o trabalho religioso deveria ser realizado por pessoas que não eram obrigadas mais ao celibato, eles poderiam casar-se. Ele aceitava que a igreja fosse dependente, Ele aceitava a dependência da igreja em relação ao Estado e defendeu que o idioma das missas, das celebrações, das cerimônias deveria ser o de cada nação e não o latim, que era o idioma oficial das cerimônias católicas. Ele queria que quem participasse dos cultos entendesse a liturgia, entendesse o que o celebrante estava falando. Como era o rito religioso defendido por Lutero? Ele defendia que a cerimônia deveria obedecer os ritos mais simples, reduzindo a pompa existente nos cultos católicos, com santos e imagens sendo abolidos.
Para ele, o livro sagrado era a Bíblia, representando para ele a sua única fonte de fé. Vale destacar que a sua leitura e interpretação deveriam ser feitas por todos os cristãos. E em 1534 aconteceu algo tremendo. Lutero conseguiu traduzir para o alemão o original grego da Bíblia. Ele fez a tradução para a língua oficial de seu país, um trabalho marcante. Em relação à salvação humana, ele declarava que o homem salva-se pela fé em Deus e não pelas obras que pratica. E os sacramentos, preservava-se como sacramento básico o batismo e a Eucaristia. Nisto consistia a doutrina defendida por Lutero, né? Esses são os principais pontos defendidos na doutrina que Lutero ministrava e ensinava. Ele, na realidade, não formulou novas doutrinas ou novas verdades, mas ele redescobriu a Bíblia em sua pureza e em sua singularidade. Esse foi o segredo de Lutero. Ele restaurou as verdades do Evangelho que estavam sendo omitidas pela igreja, que estava promovendo, em especial, os seus próprios interesses. Na próxima aula nós vamos falar da Reforma de Calvino. Até o próximo encontro, Deus abençoe a todos. Curte o nosso vídeo, caso você gostou da aula de hoje, compartilhe aos seus contatos, ajude a promover a educação cristã e se inscreva no canal da Fateluz. Deus abençoe a todos, um forte abraço.